Hoje para falar inicialmente de uma polêmica que vem aí tomando conta tanto, ou Facebook, Instagram, principalmente no WhatsApp, e essa última classificação do Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, um fator assim que eu sempre vi muito da torcida do Goiás. Obviamente a gente seca, não dá para torcer para rival, mas assim que algum outro grande feito acontece, dificilmente o Goiás, a torcida em si, começa ou a culpar propriamente o outro time e não olhar para o próprio umbigo, O Goiás se encontra hoje nessa situação de deixar o Atlético aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, praticamente ser o principal responsável pelos grandes feitos, pelos bons feitos, assim podemos dizer, do futebol goiano, e o Goiás completamente para trás, ultrapassado. Nesse ano agora de 2022, pelo menos, conseguiu o seu retorno na Série A, mais fato, Vou trazer até os números também em relação a dívidas, a importância de uma constância na primeira divisão e o que podemos também fazer em relação a esse cenário. Já garanto de primeira, tá? O Atlético, independente de se conquistar um título ou da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil, que possivelmente vai classificar também para as semifinais. O Corinthians é horroroso, Dificilmente vai conseguir reverter esse resultado. Então eles terão aí pelo menos 2 competições já nas semifinais. Talvez ganhe uma, talvez não, enfim, isso não é tão relevante para nós, mas de fato, caso uma conquista dessa realmente aconteça, não acho que seja maior que o Goiás. Pode ter feito a maior façanha, se assim podemos dizer, do futebol goiano, mas ser maior do que o Goiás em relação a toda a história, aí não, fica bem para trás, É só a gente pegar, por exemplo, alguns números. O Atlético está na sua 13ª participação na Série A, no ano passado, nesse ano agora que superou a marca em relação, por exemplo, às participações na Série C, que no caso do time rival são 12, O Goiás não, tem 42 participações na primeira divisão nacional, só outras 10 na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo 6 nas últimas 11, 12 temporadas, ou seja, o Goiás praticamente acabou, Aquele grande Goiás dos anos 2000, 2005, até o comecinho de 2010, em relação ao que virou depois, Realmente é uma tristeza assim tão grande, que poderia ser pior, se a gente comparar, por exemplo, com equipes como o Figueirense, que já está, por exemplo, hoje na 3ª temporada consecutiva na Série C, ou até mesmo Juventude, que foi muito bem ali nos anos 2005, 2006, mas depois que caiu para a Série B só voltou, há 2 temporadas atrás, o que a gente poderia estar pior, mais endividado ou algo nesse sentido. Mas se olhar para o outro lado, outros clubes que, por exemplo, eram mais ou menos do mesmo nível do Goiás, como o Atlético Paranaense, olha onde, que eles já se encontram hoje, e outros clubes ali intermediários, que meio que vêm tomando esse lugar de protagonismo do Goiás. Só a gente olhar, por exemplo, o Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, até mesmo o próprio América, que mesmo se cair, por exemplo, para a Série B do ano que vem, não acredito que isso aconteça, mas são equipes organizadas para voltar ainda mais forte nas próximas temporadas, e o Goiás muito pelo contrário, Cada ano com dívidas maiores. Agora chegou aí o Paulo Rogério Pinheiro, até que é um cara inteligente nessa parte de finanças, mas não acredito que o Goiás voltará aos seus dias de glória sob o comando aí, por exemplo, da família Pinheiro. Enfim, eu acho que é um ponto importante para o Goiás de ter um rival. Muitas vezes a gente já falou isso, de não ter um time à altura do Goiás, por exemplo, até mesmo para incomodar, até título de comparação, a Copa do Mundo, que não aconteceu aqui em Goiânia em 2014, quando foi decidido ali mais ou menos em 2007 e 2008, obviamente Goiânia não poderia ficar de fora de forma alguma. Mas já pensou se tivesse o Goiás e um outro time mais ou menos equivalente? Poderia ser o Atlético Goianiense, poderia ser o próprio Vila Nova. Não tinha, então é muito fácil você tirar a atenção de uma cidade quando ela tem apenas um clube. É só a gente comparar, por exemplo, Curitiba, com o Atlético Paranaense e o próprio Curitiba, que acabou ficando muito para trás, e esse é o meu medo, do Goiás. Eu até mesmo passei um período lá em Curitiba de virar o novo Curitiba, o Curitiba que você coloca assim, uns 10 anos atrás era disparado maior, não tinha nem contestação em relação a isso. Veio de 2013 para cá, o Atlético Paranaense passou de rodo, e esse é meu grande medo no Goiás, principalmente de ficar parado no passado. Até mesmo em relação às finanças, o Atlético Goianiense é 100% equilibrado. Pode contestar, teve uma outra coisa aqui polêmica, não vou falar sobre esse assunto também, até mesmo para me preservar, mas não tem como tirar os méritos da boa administração. A dívida deles no total é de incríveis 19 milhões de reais. Isso não é nada para um time que está na Série A do Brasileirão, não tem dívida nenhuma de curto prazo. Pelo outro lado, do Goiás, a dívida de curto prazo gira aí na casa de 15 milhões de reais, que deverão ser quitadas todas nesse ano ainda de 2022, e as dívidas de longo prazo mais ou menos na casa de 60 milhões, com a permanência na Série A. A tendência é que a gente comece ano que vem com uns 40 milhões, 50 milhões no máximo de dívidas totais. Não é tão desesperador assim, mas você vê a falta que faz uma constância
na primeira divisão. Enfim, já até alonguei um pouco mais a respeito desse assunto, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa paralisação no tempo, né? Parece que o Goiás de 2013 para cá, até antes, você coloca aí 2010, praticamente acabou, né? Campanhas como, por exemplo, em 2009, onde o time poderia brigar por um título tranquilo, o Goiás era o melhor time, com certeza, daquele campeonato brasileiro, chegou nos 45 pontos, achou que o objetivo já estava concluído. Isso é um absurdo, viu? Um time que estava na Série A desde 2000, já estava para sua 11ª participação consecutiva, não, a 10ª, né, no caso, na Série A do Brasileirão, e falando que só fazer 45 pontos já bastava. Teve, por exemplo, o cenário, o episódio, melhor dizendo, da Libertadores, que dava prejuízo em 2013. Se o Goiás hoje vê um outro time como protagonista, não pode reclamar das suas decisões do passado.